Olá, boa noite para quem está chegando. Hoje a gente vai fazer a live, né? Conforme já anunciado há alguns dias, o impacto do TDAH na vida adulta, desafios e possibilidades. E eu vou chamar agora aqui minha convidada, a terapeuta Renata Vitorino. Só um minutinho, que eu já vou enviar o convite para Renata. Oi, Renatas. Tem duas Renatas que entraram ao mesmo tempo. Tudo bom, meninas? Obrigada. Rê, me diz que o convite chegou até você. Deixa eu mandar aqui para ela para ver se ela viu o convite. Vamos ver, já aceitei, Rê, o seu convite. Vamos ver se agora você entra comigo. Nada? Manda de novo, Rê. Ó, tô mandando daqui, vê se chega. É a primeira vez que eu abro uma live, gente. Vamos lá. Rê, diz que não está habilitado para você se juntar. Manda você o convite, vamos ver. Aceitar. Acho que agora Sim, foi. Tudo maravilhosa! bom, Rê? Estamos juntas. Como é que tá a minha imagem? Vê se tá Tá cortando aí. ótimo. Tá Tá cortando só cortando um aqui. pouquinho da cabeça, Rê, bem Deixa eu ver se eu pouquinho. consigo ajustar aqui, gente. Peraí. Olha, hoje é uma Equipe em... live de Renatas, porque eu tô com você. Já vi duas amigas queridíssimas, que é a Rê Martins e a Rê Súnega, que também já entraram. Ai, que Então, hoje é a noite das delícia! Renatas. E agora, amiga, tá melhor? Tá legal. Então tá bom, deixa eu ajustar minha luz aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Que delícia estar aqui com vocês. Compartilhando esse momento com a Van, que é um presente. Nos conhecemos recentemente, né, Van? Sim, através da Duterra, amizades que a Duterra tá fazendo, né, Rê? E eu gosto assim, gente. Eu convidei e ela na mesma hora, de bate pronto, vambora, vambora, vamos falar desse tema que tá tão em voga hoje em dia e tá quase virando moda, CTDH, né, Van? Temos que tomar cuidado para não virar moda, né? Porque é um assunto tão sério e, infelizmente, em alguns setores aí a gente vê que está criando um modismo e às vezes nem é um TDAH, né, Rê? É verdade. É assim, a gente acaba se autodiagnosticando e, por consequência, muitas vezes se automedicando. Então, por conta disso, que essas duas terapeutas estão aqui reunidas essa noite, para trazer um pouquinho mais de clareza para vocês, né, na medida do possível, trazer um pouco do nosso conhecimento para vocês, do que a gente vem estudando e aprimorando cada dia mais. A Van tem aí uma boa experiência com a aromaterapia, que é uma ferramenta muito importante hoje dentro da minha terapia e sempre foi muito importante, muito presente na minha terapia pessoal. E com a Doterra, a minha experiência começou lá em 2021, né, quando de fato eu conheci os benefícios dos óleos essenciais. E hoje a gente vai estar trazendo um pouco para vocês a respeito disso, gente, porque é muito importante a gente voltar a ter essa conexão com o natural e com a natureza. Né, Van? Mas vamos falar um pouquinho a respeito dos sintomas, Van? Vamos, antes eu gostaria, Rê, só para pegar um ganchinho, eu trouxe uma definição, né, da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, para contextualizar para quem ainda não está tão acostumado com o que seria o TDAH, né? O TDAH, a primeira coisa, gente, nós não estamos falando de uma doença, tá? TDAH não é doença, não é uma patologia. O TDAH é um transtorno neurobiológico, ou seja, ele se processa dentro do nosso cérebro. Muitas vezes ele tem aí causas genéticas, né? Ele vem dos nossos genes, não necessariamente os pais precisam ter ou ter manifestado.
e ele acompanha o indivíduo na sua vida inteira. Então, como ele não é uma doença, ele não tem cura, né? Porque não, a pessoa não está doente de déficit de atenção. Isso acompanha desde a infância até a vida adulta. Esse transtorno ele é reconhecido hoje pela Organização Mundial de Saúde e basicamente ele se caracteriza por desatenção, dificuldade na concentração, inquietude, muitas vezes uma impulsividade, né? Na hora de você tomar uma determinada atitude, você vai depois você fala: "Meu Deus, o que que eu fiz? Eu não parei para pensar nisso antes", né? Então, essa é a definição do que seria o TDAH. Ele é mais comum em crianças e adolescentes, porém, né, aqui já vem a nossa primeira observação, porque como é um transtorno que começou a ser difundido nos últimos 15 anos, mais ou menos, não é que não existe entre adultos, mas quando nós éramos crianças, não existia quase esse diagnóstico. Então, sim, nós temos adultos hoje que têm o TDAH, alguns diagnosticados, outros não, mas porque eles não foram identificados lá na infância, né? Então, não é que ele não existe em adultos, é que foi algo que começou a ser trabalhado de maneira mais aberta e mais próxima por terapeutas há pouco tempo, né, Rê? Exatamente. E assim, aqui, gente, nós queremos deixar bem claro o seguinte: terapeuta não fecha diagnóstico, tá? Então a gente vai sempre apontar para você os profissionais que você deve procurar, né? Os profissionais da área médica que você deve procurar. E eles vão fazer um diagnóstico da forma correta, olhando diretamente para esses pontos, como a Van falou, né? Que são muito importantes. Tem a parte aí, química que precisa ser vista, se necessário ajustada, né? Mas o que a gente quer trazer para vocês aqui é a consciência de que, sim, existe, né, essa situação, essa condição entre adultos. Hoje em dia se fala muito entre crianças, né? Depois que a Claudinha Leite falou que ela tem TDAH, né, gente? Aí começou a ficar todo mundo falando, acho que eu tenho, acho que eu tenho. E é interessante que o TDAH, ele tem um superpoder, que é aquele hiperfoco. Mas é o hiperfoco naquilo que interessa a ele, né? E costuma ter uma dispersão muito grande naquilo que ele não tem interesse. Só que aqui a gente quer trazer uma clareza também do seguinte: existe essa questão patológica, vamos colocar assim, né? Que o médico vai diagnosticar, né? Como a avó falou, não se trata de uma doença, né? E sim uma condição, mas existe também o TDAH, que eu chamo de comportamental, né? Eu, por ser dessa área da terapia sistêmica, eu gosto sempre de olhar o sistema, o ambiente atual e o de origem. Então, assim, existe também, em alguns momentos a gente vai falar bastante aqui sobre isso, né, Van? Que você repete muitas vezes um comportamento padrão aprendido e o contexto que a gente vive hoje colabora muito para esses sintomas do TDAH. Porque nós vivemos assim a todo momento com a disposição numa dopamina, né, que é chamada dopamina fácil, dopamina barata. Nós vivemos o tempo todo com a nossa mente, nosso cérebro hiperestimulado, né? Então, assim, com muitas distrações, nós aprendemos que principalmente as mulheres, elas são multitarefas, multicoisas, e isso acaba atrapalhando muito a própria identificação do TDAH. Né? Então, mesmo que você encontre um diagnóstico, eu sempre recomendo, peça uma segunda opinião, né? Quem sabe tente outros recursos, né? Antes de partir para a medicação, mas sim, quando ele está afetando a sua vida social, a sua vida profissional, é muito importante você fazer um acompanhamento médico sério, porque existem vários níveis, né, Van? Isso, e foi bom você ter tocado nessa questão de procurar um acompanhamento médico para o diagnóstico. E aqui eu aprofundo um pouco mais. Um médico que seja especializado nesses transtornos. Normalmente a gente vai procurar ou um neurologista ou um psiquiatra, porém, dentro da neurologia e dentro da psiquiatria, os médicos possuem as suas especialidades, né? Ou seus pontos de foco. Então, procure um que esteja habituado a trabalhar com isso. Por que que eu falo dessa forma? Transtornos como o espectro autista e o TDAH, principalmente em mulheres, têm nuances diferentes. E para um médico que ele não está habituado com aquilo, pode passar despercebido e ele não fechar um diagnóstico, sendo que aquela pessoa tem. Então, o ideal é você procurar um profissional que tenha essa especialidade, mesmo dentro da neurologia ou da psiquiatria,
que trabalhe focadamente com esses transtornos, para evitar que você tenha ou um diagnóstico errado ou uma negativa de um diagnóstico errado também. Exatamente. E dentro da terapia, como a Van vai trazer para a gente essa riqueza, né, dos tratamentos naturais, nós temos várias vertentes que a gente precisa analisar. Existe a parte química, sim, do nosso corpo, que a gente precisa estar atento a isso, né? Nós muitas vezes não nos damos conta, porque existem alguns exames que eles são clínicos, eles não são exames laboratoriais, digamos assim, né? Por exemplo, como é que você vai medir a sua serotonina? Né? Como é que mede certos hormônios que muitas vezes você deveria estar produzindo naturalmente, mas o teu corpo não está respondendo. Uma vez eu passei num nutrólogo em São Paulo, um médico referência ali na região do Ibirapuera, e ele disse uma coisa muito interessante para mim, quando eu mostrei para ele o meu exame referente à serotonina e dopamina. Ele falou, primeira providência, tenta não ligar o celular pela manhã, logo que você acorda, principalmente. Segura o máximo possível. Se possível, até meio-dia. Aí eu olhei para ele espantada, porque eu falei, gente, a gente trabalha com celular hoje em dia, né? Celular é despertador, celular é agenda, celular é um monte de coisa. E aí acaba que a gente vai para a cama com o celular muitas vezes, né? Não faz Uhum. higiene do sono. Então, o sono que não tem qualidade, ele também interfere nesses sintomas, confunde muito com sintomas de TDAH, porque de fato você não consegue ser produtiva, você deixa de Sim, fazer aquilo que é mais importante, vira uma pessoa tarefeira, né, que faz um monte de coisa, mas tem a sensação que não fez nada o dia todo, né? E aí ele me explicou o motivo disso. Ele falou: quando a gente acorda, a gente tem um nível de dopamina para gastar para o dia todo. Se você já acorda acelerada, mexendo no celular, vendo redes sociais, rolando os famosos feeds, aquilo já gasta boa parte da dopamina que você teria para usar o dia todo. sim. Então, são algumas ferramentas que, é claro, a gente não vai conseguir adaptar tudo, né? Mas uma coisa ou outra, por exemplo, a doutora Kátia Haranaka, uma médica que eu admiro muito, ela fala a respeito da ação do glúten no nosso organismo. Então a gente sabe que a serotonina é produzida no intestino. Como é que está a qualidade das fezes? Como é que está a qualidade desse intestino? Da digestão, né? E tudo isso a gente agrega de uma forma muito intensa hoje, né, Van, na aromaterapia, de uma forma incrível, gente. E a aromaterapia, os óleos essenciais, os óleos da doTERRA, eles são os únicos certificados, né? Então tem o certificado CPTG e são os únicos óleos essenciais, inclusive, que você pode ingerir, Sim. né? Nenhuma outra marca você tem condição de fazer um tratamento dessas maneiras, né? Eu diria até que nem de uso tópico, né, Van? Porque a nossa pele, que é o maior órgão que nós temos, absorve tudo, Sim. né? Então, assim, você passar na pele e você tomar, gente, mesma coisa, né? Tá aí a doutora, depois a gente vai conversar, quem sabe trazendo uma live, né? A doutora Célia, maravilhosa, que ela fala muito a respeito disso. E eu tenho tido resultados na minha própria vida, né? Desde 2021 e agora incluo praticamente de forma obrigatória nos meus clientes, já começa o tratamento de preferência com o protocolo pronto dos óleos essenciais, porque é isso que a gente precisa. Para Nós perdemos o desinflamar, né, Rê? contato, né, com a natureza, né, Van? E para fazer uma desinflamação intestinal, por exemplo, porque o intestino hoje ele é considerado o nosso segundo cérebro, e você estando com ele desinflamado, você já consegue um grande ganho para começar a tratar os outros transtornos, né? Exatamente. E tá tudo muito interligado, né, Van? Por exemplo, você tem um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, você tem sintomas ali do TDAH. Então tá tudo muito misturado. Por isso que assim, eu sempre cito esse médico, que é um psiquiatra que realmente mudou a minha percepção de tratamento, que é o Dr. Daniel Borghese. E ele falou para mim uma frase que, inclusive, o meu primeiro professor de constelação sistêmica, ele usa muito. Olhe para o paciente, não olhe para a doença, Sim. né? Inclusive o termo paciente é um termo que passou a existir por conta de justamente a pessoa ficar ali passiva, esperando o tratamento do médico. Então a minha principal pergunta aqui hoje, para mim, para você e para todos que estão assistindo é: nas mãos de quem está o seu tratamento? E o Está que nas mãos você do está médico? ingerindo, o que que você está trazendo para o seu corpo, né? Exatamente, porque se tá só na mão do médico e você não ficar bem,
a culpa é do médico. Mas se você reconhece a sua parte no tratamento, Uhum. né? E consegue fazer, e a gente sabe que não é fácil, né, Van? Não é Sim. fácil. Muitas vezes você tenta fazer um ajuste, aí alguém da família não colabora, e muitas vezes tem as questões emocionais envolvidas, né? A Sim. gente sabe muito bem a ligação que tem as emoções com os alimentos, né? Então, a compulsão, por exemplo. Então, assim, vamos olhar para o sintoma, para a doença, para a condição, independente do nome que ela tenha, como um mensageiro. O que que esse sintoma está trazendo de mensagem, O que ele quer né, nos para mim? dizer. O que ele quer nos dizer? O que que eu preciso ajustar na minha vida? O que que eu preciso ver que eu não estou vendo? Você, como terapeuta, também deve reconhecer muito, Van, que a pessoa ela chega com um problema, mas na verdade aquele problema é só a máscara, Sim, né? E quando a gente vai ver o real problema tá ali atrás e atrás. muitas vezes gritando através dos sintomas da pessoa, né? Exatamente. E é interessante a gente também falar disso, que o TDAH, normalmente, ele nunca vem sozinho. Né? Muitas pessoas que têm o TDAH e não percebem que ele tem, que existe essa condição, porque ela sofre de ansiedade, ela sofre de depressão, ela tem uma insônia recorrente muito grande. E quando você vai analisar, ela chega para você e fala assim: "Ah, eu sofro de ansiedade, eu sofro de depressão". Quando você vai ver, na verdade, é um TDAH que está ali escondido, que traz essa outra condição associada, e você não adianta só tratar a ansiedade, só tratar a depressão se você não alia um tratamento ao TDAH. Então, sempre também ter esse cuidado. O terapeuta, o médico faz o diagnóstico, a gente tem a psicologia, né, que tem um ramo da psicologia que auxilia muito nessas questões de TDAH e outros transtornos. E os terapeutas integrativos que vão trazer essas ferramentas mais naturais, como é o caso da aromaterapia, da terapia sistêmica, para tratar o indivíduo como um todo, não só aquela condição, e ele ter sempre um equilíbrio em todas as áreas da sua vida e conseguir estar bem com todos os setores da sua vida. Exatamente. E não é só conviver com a doença. Não é só conviver com os sintomas, é ter melhor qualidade de vida, Sim. né? Porque assim, inclusive em Axis, né? A minha irmã ela fez formação em Barra de Axis e ela disse que é muito interessante a fala, né? O que eu posso melhorar hoje, né? Então, a gente sempre pode melhorar alguma coisa. Sim. Sempre. A gente precisa entender, reconhecer a nossa parte nisso, né? Então, como que eu posso melhorar hoje? É difícil, você chega numa padaria, eu que assim, até hoje, e eu tenho um traço, né? Eu quero depois falar um pouco dos traços, eu tenho um traço muito oral, né? Então, esse traço é um traço muito comunicador, mas ao mesmo tempo que tem a dor do abandono. E onde que essa dor ela vai ser canalizada muitas vezes, né? No O alimento. alimento. Então, o alimento ele entra como um conforto, como um Uhum. presente, como um momento de, eu vou me abraçar, eu vou me acolher, ou eu vou preencher algum vazio que existe em mim. Né? E dentro dos traços, a gente precisa entender que existe alguns traços que eles têm essa mente muito barulhenta, essa cabeça Sim. muito pensante. Então, você se reconhecer e se conhecer, né? Porque eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito intensa. Então, assim, muitas vezes você chega no médico e aquele momento da sua consulta é uma foto que ele tem de Sim. você, né? Então, se você não procurar se conhecer primeiro para você conseguir expressar o que está acontecendo, você vai acabar entrando em alguns diagnósticos que muitas vezes não é aquele e você não pode nem culpar o médico, Uhum. Porque é o né? que Então, a você está nossa mostrando para ele naquela fotografia, né? Na fotografia a gente vira porque esse lado é mais bonito do que esse, eu não quero mostrar aqui, né? Exatamente, Ivan, perfeito. E muitas vezes a gente tá vivendo aquele momento e sai dali e de repente muda alguma coisa e já não é mais exatamente aquele fundo do poço que a gente estava, por exemplo, no momento da consulta, né? Sim. Então conheça os seus momentos, conheça o ambiente interno e o ambiente externo, porque sim, a gente precisa avaliar o ambiente externo, né? Ele contribui muito. Por exemplo, a gente está num grupo de mulheres que hoje eu falo que eu prescrevo doTERRA não é só pelos óleos essenciais. Algumas pessoas me procuram e elas não têm um propósito. E o nosso propósito está conectado em ajudar pessoas.
Sim, né? Então, hoje, as pessoas que aprendem sobre aromaterapia, que começam a compartilhar isso, né? E algumas delas decidem, Van, até fazer isso como um trabalho, tá? Como carreira. E sim. aí elas trabalham junto à saúde financeira delas e encontram um propósito no quê? Ajudando outras pessoas. Porque é de fato quando a gente começa a ouvir histórias que a gente consegue entender e conectar algumas pecinhas que estavam fora e a gente não conseguia entender. Existe, gente, um mundo real, além do mundo ideal que a gente vê nas telas, né? Isso Existe que, um mundo real. isso que você comentou, né, da questão das pessoas que chegam, né, por conta das terapias para conversar com a gente, seja na sistêmica, seja na aromoterapia, e que a gente faz as indicações dos olhos, né? Tanto eu quanto a Renata, além do trabalho como terapeutas, nós temos também o lado, né, empreendedor dentro da do Terra. Nós duas somos diretoras de expansão da marca. E a gente acaba tendo pessoas que utilizam os olhos no seu dia a dia e que depois nos procuram querendo integrar as nossas equipes, porque elas veem tanto propósito nisso e os benefícios que esses olhos trouxeram para as vidas delas, das famílias, enfim, que elas querem se juntar à nossa equipe depois por conta desses benefícios. Então, foi como a Rê falou, é algo palpável, é algo que está no nosso dia a dia e que a gente vê essa aplicação e esses efeitos todos os dias, praticamente, né, Rê? Exatamente, Ivan. E o que eu estava falando a respeito de ambiente, né? Ambiência é isso. Você está conectada com pessoas que. Será que essas pessoas têm uma mentalidade, né, de prosperidade, de crescimento, de compartilhar coisas boas? Ou essas pessoas estão com a mesma mentalidade que você? Falando só de doença, de sintoma, né? Então aqui eu quero entrar um pouquinho nessa parte de ambiência, porque hoje eu estou conectada a mulheres e é um presente para mim que realmente tem uma mentalidade de ver o copo meio cheio, né? E Uhum, isso faz toda a diferença na nossa vida. com Toda a certeza. diferença. Então, nem sempre a gente consegue evitar contato com pessoas que são muito negativas, né? E a gente tem que ajudar essas pessoas também. Mas a gente não pode se permitir, muitas vezes, no ímpeto de ajudar essa pessoa, a gente afundar junto. Você Uhum, tem que estar firme, você tem que estar olhando para você, tem que estar se cuidando, se amando primeiro, para então conseguir ajudar alguém. Né? E isso é a exatamente. ambiência. Você transforma o seu ambiente interno e externo quando você está conectado com outras mentalidades. Né? E hoje isso é um presente mesmo. Quando eu falo para as pessoas custam acreditar, porque elas estão tão acostumadas naquele ambiente, né? E eu sempre falo que o nosso cérebro ele quer nos manter protegidas. Então, por mais que aquele ambiente está te adoecendo, ele quer te manter no mesmo lugar, porque ali é um lugar conhecido, é um lugar seguro, né? E realmente os óleos essenciais, Van, faz total diferença na minha vida, sabe? Na minha Então, também. então assim, essa ansiedade, né? Até um médico que fez o parto da minha filha, ele falava assim, olha, você é uma pessoa agitada, energética de natureza. Né? Então não queira mudar a sua essência, quem você é, mas observa até que ponto que isso está prejudicando você. Hoje eu me conecto com pessoas que têm a mentalidade e as qualidades que eu preciso agregar na minha vida. Porque a gente não é bom em tudo, né? Muitas vezes a gente tem que reconhecer a nossa incapacidade no sentido de falta de capacitação num assunto, né? Para nos conectarmos com pessoas que têm aquilo que a gente precisa complementar na nossa vida, né? A gente tem que Exatamente. assumir a nossa ignorância, né? No pleno sentido da palavra, Sim. né? Por exemplo, eu sou assim uma pessoa curiosa, sempre fui. Quando eu vi que dentro dos óleos essenciais você consegue montar protocolos de tratamento dos sintomas, eu fiquei encantada com aquilo. E o meu presente, eu vou mostrar para vocês, é essa caixa aqui maravilhosa, gente, que sempre foi meu sonho de consumo, porque aqui é uma farmácia natural. E isso para mim significa muito, Van, porque a minha farmácia na minha casa, amiga, era uma caixa enorme que transbordava de medicamentos. Então, eu falo assim, perdão, meu pai, mas era Deus no céu e os remédios na terra. A gente não é contra medicamentos, jamais.
Inclusive, eu falo que eu tenho uma equipe hoje que eu confio, que eu indico, que eu trabalho, um médico psiquiatra, que inclusive, assim, é da minha confiança, né? Eu faço a minha manutenção com ele bonitinha, mas é um médico que tem um olhar para fitoterápicos, para suplementação, tudo isso que a gente precisa agregar, Sim. né? Tem outros parceiros também, naturopatas, psicólogos, outros terapeutas de outras abordagens. Então a gente precisa entender que nós somos um todo, né? Não existe uma só solução. Por que que existem vários tratamentos até na medicina? Ah, o que que vai encaixar melhor para mim? A alopatia, a antroposofia, né? O medicamento alopático, que é um caminho muitas vezes mais curto, mais rápido. O que Mas que eu muitas quero? vezes o que mais causa efeitos colaterais e danos, né? Nós, como você falou, nós não somos contra o uso da alopatia. Porém, se nós podemos lançar mão de produtos naturais antes de chegarmos a este recurso, e se não os recursos naturais não derem conta, aí sim usarmos estes outros recursos, é sempre melhor. Primeiro, cuidar do nosso corpo com o que há de mais natural. Exatamente. E o ambiente, Ivan, como eu estava te falando, um olhar assim que me realmente abriu a minha mente foi perceber que da natureza, tudo como Deus fez, existe uma ordem, né? E dentro dessa ordem que a gente chama na sistêmica das três ordens da vida, o pertencimento, a hierarquia, tudo isso tem que estar muito alinhado. Uma célula do nosso corpo, quando ela está em desarmonia, vamos dizer assim, adoece o corpo todo, né? Sim. Então, dentro desse ambiente, como é que está a minha função dentro dessa família? Eu sou filha, eu sou mãe, mas eu estou no meu lugar, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou profissional, né? Hoje se fala muito da energia feminina, energia masculina. Nós somos yin e yang, nós temos essas duas polaridades, mas nós precisamos entrar em harmonia com elas. Né? E até isso os óleos essenciais trabalham, que me encanta hoje, gente, me encanta. Porque, assim, a relação com o pai, a relação com a mãe, né? O quanto eu agrego a meditação aos óleos essenciais. E olha que engraçado, eu tenho clientes que, assim, tem uma que ela mostrou para mim, ela tem vários óleos essenciais. E as pessoas não sabem usar. E aí, por não Uhum. saber usar, elas acham que não funciona. Olha Sim. que interessante isso, Van. E o mais interessante ainda é que a pessoa, ela adquire, ela não sabe usar, tá lá parado, parado. E hoje eu pego no pé, eu falo, faz. Não precisa acreditar, porque não é não é uma questão de crendice aqui. Existem mais de 30 mil estudos publicados, né? Só com Uhum. óleo de lavanda, comparado a alguns meios diazepínicos, existem mais de 1.500 estudos, 1.900 por aí vai. Então, assim, o que que dá pra gente fazer? Né? Eu vi outro dia no Instagram, inclusive, o cara com uma pedrinha de gelo na frigideira, né? Porque você não pode tomar leite, você não pode comer glúten, você não pode isso, você não pode aquilo. E aí ele tava derretendo uma pedrinha de gelo e falou assim: acho que só sobrou isso aqui para eu comer agora, né? Só que o que que eu digo, gente? Tem muita informação, você não vai aplicar tudo, não é esse o intuito. O intuito é você pegar o que faz sentido para você e aplicar. E ter um acompanhamento, né, Rê, de pessoas que estão habituadas, né, ao uso dos óleos essenciais, porque muitas vezes, nós vamos comentar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, alguns óleos a gente já pode falar, olha, esse óleo é bom para isso, esse óleo é bom para essa outra coisa, porém, a questão daquilo que você falou, ver a pessoa, né, olhar para aquela pessoa que chega até você e cada uma tem a sua especificidade. Então, um protocolo que você indica para uma pessoa não necessariamente vai atender a outra pessoa. Então, ter sempre um acompanhamento de perto de um profissional que conheça os óleos essenciais e que saiba escolher junto com você o melhor óleo para atender a sua necessidade e a da sua família. Perfeito. Vamos entrar naquele assunto que você trouxe, que foi até o que me fez ter essa ideia da nossa live, daquela mãe que você me contou, que ela identificou o TDAH nela por conta do TDAH da filha. Traz esse caso pra gente Isso. e já aproveita e conta pra gente como que você fez o protocolo de aromaterapia para ela, dos óleos essenciais. Vamos lá, então. Muitos adultos, né, nas conversas que a gente tem hoje,
Um relato que é muito recorrente, né, na prática, a gente ouve falar assim: nossa, meu filho tem TDAH, eu preciso de um auxílio. E aí começa, identifica, vê daquelas características daquela criança, o que que são do TDAH. Peraí, eu tenho isso. Eu me identifico com essa característica. Será que eu também tenho TDAH? Então, entra naquilo que a gente falou de muitos adultos que não foram diagnosticados na infância, porém, quando eles se veem na idade adulta, eles se reconhecem nas características dos filhos. E aí, muitos pais estão buscando o diagnóstico, né? Até a Renata aqui está colocando, eu sou TDAH e com o filho TDAH. E a Renata tem essa característica, eu tenho essa característica de ver na minha filha algumas características que ela também tem o diagnóstico do TDAH e parar e falar assim, nossa, eu me identifico com isso. Eu não fui atrás do diagnóstico, não ainda, não sei se eu ainda vou. Mas tem pais que vão, tem pais que não. E o legal é que assim, o adulto ele fala, eu acho que eu tenho, mas eu desenvolvi ferramentas ao longo da minha vida que me Nossa, fizeram trabalhar isso de maneira que funcionou para mim. A Renata aqui que eu citei, até ela trabalha com isso também, né, com este foco. E eu aqui eu desenvolvi muitas ferramentas. A gente estava até conversando mais cedo, né, Rê? E eu estava comentando, eu sou extremamente organizada no meu caderno. Porém, se eu faço uma reunião, o término das minhas eu achei reuniões maravilhoso são isso. esse caos. Porque se eu for anotar no meu caderno, e o meu caderno tem que ser super organizado, e eu faço isso aqui, eu enlouqueço, eu surto. Então, eu faço todas as anotações bagunçadas. Depois que eu termino a reunião, eu pego o meu caderno, faço tudo Que bonitinho. lindo. Porque depois de 2 dias, se eu for me orientar por essa anotação, eu já não encontro o que eu preciso. Então, isso é uma ferramenta. Capacidade, habilidade de organização. Outra capacidade que o adulto muitas vezes desenvolve e desenvolveu sem saber que ele tinha um TDAH é gerenciamento de tempo, controle e regulação emocional, porque o TDAH, como eu disse, ele tem ansiedade, ele tem questões de sono, desenvolvimento de estratégias para melhorar a atenção. Eu, por exemplo, desde nova, se eu tivesse que estudar lendo um livro, na metade da página eu tinha que voltar, na metade da página eu tinha que voltar, porque minha cabeça passeava. Então, o que eu faço até hoje, eu não assisto uma aula se eu não estiver escrevendo, porque é a única forma de focar. Então, você trabalhar com estratégias. As estratégias para as crianças são umas, para os adultos, obviamente, são outras, mas sempre trabalhar com estratégias. E os óleos essenciais, a aromaterapia, é uma dessas estratégias que funciona de maneira maravilhosa. Eu também não tenho diagnóstico fechado, Van, mas eu tenho a mesma sensação e a mesma clareza que você. Eu percebo comportamentos de falta de atenção, essa questão do tempo me pega muito, e a gente começa a desenvolver ferramentas, né? E de um lado, eu tô sempre vigiando o que tá me distraindo. Sim, Por exemplo, eu sempre trabalhei muito com WhatsApp. Hoje eu posso estabelecer o horário que eu olho meu WhatsApp, né? Então é uma ferramenta, um recurso que a gente vai agregando a partir do momento que a gente se observa, né? E sim. é claro, quando a gente usa várias ferramentas e ainda assim não está funcionando, aí a gente procura entender, existe um padrão nisso? Existe um benefício consciente ou inconsciente da doença, do sintoma, né, da condição? Parece injusto falar isso, gente, mas não é. É uma forma muito clara e fria mesmo de dizer que a gente precisa olhar para o nosso mundo emocional. Porque às vezes algum sintoma ele serve apenas para justificar a sensação de que a gente não merece, por exemplo, atingir um outro nível profissional. E aí eu vou me auto-sabotando, me Uhum. apego naquele diagnóstico, né, com uma certeza muito grande, e eu precisei aprender a soltar rótulos na minha vida. Porque eu recebi muitos diagnósticos, minha amiga. Eu fiz uma coleção deles, né? E aí o doutor Daniel sempre falava para mim, olha, desapega disso. Vamos olhar para o sintoma. Vamos olhar E para entra, você, entra né? naquilo que a gente falou mais cedo, da muleta. Ah, Exato. eu não vou progredir na vida porque eu tenho TDAH. Então, como eu não consigo me concentrar, eu não cresço. Não. Nenhuma doença, nenhum transtorno é uma muleta. Você tem que conhecê-lo,
para extrair dele o que ele te tem, o que ele tem de bom para você, como você, por exemplo, citou agora a questão do hiperfoco, e o que me atrapalha, como que eu vou trabalhar isso para lhe deixar de me atrapalhar? E não para usar uma muleta, tipo, eu não vou prosperar, eu não vou conseguir fazer tal coisa porque eu tenho essa condição, esse diagnóstico, enfim. Nada é uma muleta, né? Você sempre tem que buscar extrair o que de melhor você tem daquela característica, daquela condição, para estar sempre progredindo. Exatamente. E entra naquela questão, né? É aceitação ou é sofrimento? Com o que você vai ficar? Você vai ficar sofrendo, sentado em cima do problema, ou você vai tentar usar os recursos que você tem para ficar melhor, né? E até quero que você aproveite esses minutinhos aí, Ivan, para se aprofundar em tudo que você me contou a respeito das estratégias. Traz um pouco mais para a gente das estratégias e se você achar que já se encaixa, pode entrar aí nos óleos essenciais, que até eu tô curiosa para saber se tem algum protocolo, algum óleo essencial que eu ainda não estou usando. Vamos lá, então. As estratégias a gente já acabou meio comentando, né? Até fiz um checklist aqui para ver se não esqueceria de nenhuma. Habilidade de organização, gerenciamento de tempo. E aí vale você fazer tabelinha, nem que seja de hora a hora. Na segunda-feira, das 9 às 10 eu faço tal coisa, das 10 a 1 hora da tarde é o foco, é outro. Organize o seu tempo. Controle e regulação emocional, nisso os óleos essenciais vão ajudar muito. Desenvolvimento, né, da perspectiva dos outros, isso também auxilia muito a você conseguir montar o teu, até onde você pode ir, né? Aquela questão também da muleta, de o que eu posso fazer sem depender que os outros façam por mim, e estratégias para melhorar a atenção e controle de impulsividade. Já pego o gancho e vamos entrar então na aromaterapia. A aromaterapia é uma prática terapêutica que utiliza óleos essenciais. E aqui nós já vamos na primeira observação muito importante. Óleo essencial é uma coisa, essência é outra. Essência, ela traz apenas o cheiro da planta. Então, você extrai o perfume daquela planta e você usa para cosméticos, você usa para perfumes, ele tem a sua utilidade no dia a dia. O óleo essencial, ele tem a essência daquela planta, porém ele tem muito mais. Ele tem as moléculas que fazem as moléculas terapêuticas que fazem todo o tratamento dentro do nosso corpo. Como a Rê já falou, a gente pode trabalhar de forma tópica, de forma ingerida, mas a aromaterapia vai trabalhar a forma inalada. E é uma forma muito eficiente porque ela é extremamente rápida. Quando a gente inala um óleo essencial, ele leva 20 segundos para alcançar o sistema límbico do nosso cérebro. E ali no sistema límbico é basicamente onde a gente tem toda a parte de emoções e de memórias guardadas. Então, só ali em 20 segundos o teu cérebro já identificou, opa, veio um peppermint, o peppermint trabalha com o quê? E o teu cérebro já vai começar a ter esses efeitos. Então, para quem tem questões de ansiedade, de regulação para sono, de depressão, rapidamente já começa a ação. E dali, essas moléculas terapêuticas caem na corrente sanguínea e em até 20 minutos estão no seu corpo inteiro. Então, em 20 minutos, todo o seu corpo já recebeu o que aquele óleo essencial está trazendo de benefício. Isso é muito mais rápido do que muitos fármacos. Alguns remédios demoram muito mais do que isso para ter uma ação no teu organismo. Então, a prática da aromaterapia ela é extremamente eficiente e rápida. Aí no Brasil, para quem não sabe, eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos. Aí no Brasil, inclusive, o Ministério da Saúde, né, já reconhece práticas integrativas como complementares da saúde e o SUS oferece essas práticas integrativas e a aromaterapia é uma delas. Então, até no SUS, hoje, você já tem aromaterapeutas atendendo as pessoas. Separei alguns óleos, como eu disse, cada caso é um caso e merece ser visto de perto. Porém, sempre tem um óleo ou outro que a gente consegue dar uma dica e já falar, olha, começa por aqui que algum resultado você vai ter. O primeiro, que a gente gosta sempre de falar, é o óleo de alecrim ou de rosemary, que ele trabalha muito a questão do foco. Porém, né, embora essa live seja voltada para adultos,
A gente já vai deixar uma observação. O alecrim não deve ser usado em menores de 12 anos. Porque se a pessoa tem uma predisposição à epilepsia ou outras coisas assim, ele pode desencadear. E muitas vezes a criança, por ter um cérebro imaturo, ou por ser muito nova e ainda não teve tempo de mostrar isso, que ela tem essa predisposição, ele pode desencadear. Então, é um óleo que a gente não vai usar em crianças, mas em adultos, se a gente já sabe que ele não tem essa predisposição, e se ele tivesse, ele já teria tido algum episódio, então a gente saberia. É um óleo que vai auxiliar muito na questão do foco. Aliado ao rosemary, a gente pode trabalhar com o peppermint ou óleo de hortelã-pimenta. Ele trabalha na questão da sobrecarga. Quando a gente fala do TDAH, eu brinco, né, que a melhor frase para o TDAH é durma com um barulho desse. E esse barulho não é externo. É a cabeça do TDAH que não para um minuto. É verdade. A minha formação, eu sou formada em História e em Arquitetura. Eu dormia projetando. Uau! Eu deitava, eu dormia e eu acordava com o projeto pronto na minha cabeça. Então, assim, Incrível! durma com um barulho desse. O peppermint, ao longo do dia, porque à noite ele te desperta, e o rosemary também te desperta à noite, mas ele te auxilia a trazer para um estado de calma. E se você fizer um blend no seu difusor desses dois, junto com um cítrico, como o laranja ou o lemon, você ainda vai colocar efeitos energizantes. Então, você consegue produzir, você consegue trabalhar com alegria. Ou seja, você tem a produção, a alegria, com a calma e o controle da hiperatividade e o foco. Olha que Que blend lindo, maravilhoso. Van! E você falou uma coisa, deixa eu ajustar aqui minha cadeira, gente. Você falou uma coisa muito legal, porque o TDAH, ele tem disso. Tem dia que ele está uma maravilha, que ele está em ordem, a vida flui, tudo é maravilhoso, dá tudo certo no planejamento. E tem dia, gente, que você não tá pra nada. Não Não produz tá. nada. Simplesmente, se pudesse botar uma plaquinha na porta, não incomode, né? Ou na testa, favor, não incomodar e de preferência manter distância, né? A Sim. gente colocaria. Então, assim, é se conhecer mesmo e saber que existem recursos, Van. Que lindo esse blend que você fez aí agora, essa preparação. E me conta aqui, eu vi que o seu vidrinho é diferente do nosso, né? O nosso é assim, o seu tem, ó. Isso aqui sou eu. Eu compro. Como eu viro e eu pingo demais, ou eu não pingo e eu fico Mostra pra sacudindo, gente. Que eu comprei conta-gotas. legal! E comprei coloridos, porque como a pessoa tem que achar rápido, que eu Olha, tenho um monte aqui, eu uso a cor em função do rótulo. gente, cada vez eu aprendo uma com essas mulheres maravilhosas. Olha Lembra aqui o que eu da aprendi também com uma organização? colega. Ah, Organização e gerenciamento de tempo, isso me ajuda na organização e minha gerenciamento de tempo. amiga, eu já estava aqui falando, eu quero desse daí. Eu aprendi a fazer esse aqui, ó, que é o inalador, que a gente compra esse dispositivo no Mercado Livre, Shopee. Tem um algodãozinho aqui dentro e você pinga o teu óleo essencial. Olha lá que maravilhosa, Eu né? E aí carinhosamente você, chamo ele de OB. maravilhoso, um apelido carinhoso, né, amiga? Carinhoso. E aí eu tô dando essa dica para os meus clientes fazerem isso para ter esses recursos à mão mesmo. Porque, Sim, gente, a gente precisa ao longo do dia, né? Eu falo que é o que a Bíblia diz, né? Orai e vigiai. Né? Então, vigiai, você tem que vigiar, porque essa coisa da, às vezes, a oscilação do humor e daí a hiperatividade e principalmente a impulsividade, ela te pega no susto. sim, Ela te pega no susto e aí é um problema, porque você acaba soltando o que não deve na hora errada com a pessoa errada, né, Van? isso. Que E eu trouxe legal. mais algumas sugestões, viu, Rê? Ô, Por amiga, para quem, exemplo, deixa eu te contar, para hum, quem não tem o difusor, né? A pessoa quiser pingar na mão essa combinação dos três, pode uma ou gotinha de cada, ativa, sempre fecha rápido o vidrinho e fecha a mão para não evaporar muito rápido e perder as propriedades medicinais. Ativa, inspira dentro da mão, expira fora.
E Tá, pode fazer isso pelo menos umas 3 vezes por dia, não tem problema. No difusor é tá. legal, porque se ele fica ali funcionando, enquanto você está trabalhando, deixa ali no seu escritório, ele está ativando o tempo inteiro, né? Vou pôr no aparelho de inalação aqui no caso, amiga. Viu? E deixa eu te contar uma coisa. Ainda a respeito desse recurso, pode ser nesse OBzinho, né? Nesse inaladorzinho também, Pode misturar os uma gotinha blends, de né? cada também. Tá. E que mais que eu ia te perguntar? Qual o último horário que a pessoa pode usar, já que esses dois, o alecrim e o peppermint, ele desperta? Você recomenda até que horário? Se a pessoa vai sempre dormir depois das 8h30, 9 horas, depois das 6 horas da tarde eu já pararia de utilizar, Legal. E aí a tá? gente inclui o que para dar aquela desligada? Vamos lá, então. Essa era a segunda sugestão. Como a gente tinha comentado, o TDAH muitas vezes tem a questão da insônia, né? Que foi que eu falei, durma com um barulho desse, né? A cabeça tá ali sempre a milhão. E aí eu trouxe uma sugestão também que você pode ou pôr uma gotinha de cada, espalha e depois passa na sua fronha, que aí você dorme com as propriedades do óleo, ou você também pode pôr num difusor no seu quarto. Qual a combinação que eu sugiro? O lavanda, porque ele traz Legal. justamente a questão da calma, do controle da hiperatividade, aquela regulação, né, mental. Eu sempre gosto, aqui é o funcionário do mês, tá? O Balance, eu Ai, uso o o meu Balance também, em amiga. Cadê tudo. ele aqui? Help me. Ó, vaziozinho já, Gente, o nosso equilibrador de emoções. Então, eu sempre ponho 2 gotinhas do lavanda e um dos outros. Coloco também o mesmo laranja que eu sugeri lá durante o dia, porque o laranja ele também tem propriedades calmantes. Por sim. exemplo, na gravidez da minha filha, que muitos desses óleos a gente às vezes não pode inalar, eu usava só o laranja e dormia muito bem. Que bom. E além desses três, eu sugeriria um óleo aterrador. O que que é isso? São óleos que trabalham também com a questão de foco, de redução de ansiedade, mas é um foco relaxante, não é um foco de trabalho. Hum, E aqui eu vou dar 3 opções para a pessoa colocar nessa mistura. O frankincense, que vem na mara... caixinha amarela que você comentou. Isso. O óleo de mirra, que junto com o incenso ou o frankincense foram os presentes dados ao menino Jesus, né? Então Gente, aqui esses dois existe óleos, eles são realmente, como que fala, aterradores, né? Você disse. isso Porque um trabalha a relação com o pai, que é o frankincense, e o outro trabalha a relação com a com a mãe. mãe. A relação com o masculino, a relação com o feminino. Que muitas vezes, a maioria das desordens que acontecem é justamente por conta desse desequilíbrio. Porque, Sim. assim, embora hoje na vida adulta a gente entenda muitas coisas que aconteceram na nossa história, né? Como que a gente processou isso? Às vezes a gente só botou um tapete em cima, mas está lá para resolver Hum, aquela pendência. É muito comum eu atender pessoas, falar assim: "Ah, mas como que é a tua relação com a tua mãe?" A relação com a minha mãe é ótima. Minha mãe fez tudo o que pôde por mim. E aí quando você vai investigar, tem não é bem coisinha ali, assim. né? E aí eu falo que os olhos são muito legais porque, além da constelação sistêmica, né? Tem pessoas que falam assim: ah, eu queria muito que meu marido fizesse uma sessão de terapia com você, mas ele não se abre, ele não fala. Eu falo: fica tranquila, ele não precisa falar. Fica tranquila. E os óleos essenciais, eles são exatamente assim. Ele trabalha a emoção da pessoa, mesmo que nem ela esteja conseguindo expressar, verbalizar, colocar para fora o que ela está sentindo. Sim. E eu trouxe mais um aterrador para colocar nessa mistura, né? Junto com o laranja, com o lavanda e com o balance, que é o que eu mais gosto dos três. Eu utilizo ele quase todas as noites, que é o vetiver. Esse é bem Ele, forte, né, Van? ele Como é é que bem você usa forte. Eu ele? ponho uma gotinha dele. Se eu coloco 2 do lavanda, eu ponho uma dele. Se eu ponho 3 a 4 do lavanda, depende do dia, aí eu coloco 2 do vetiver. Eu costumo dizer que o lavanda, ele te coloca no sono. O vetiver, o mirro, o frankincense, ele faz o seu sono aprofundar. Então você Que tem aquele legal. sono reparador. O lavanda ele só te põe para dormir, mas se você quer ter um sono reparador, aí você coloca um óleo aterrador desse junto que é o que vai te fazer dormir profundamente. Van, recapitula então para mim aqui, ó, o TDAH, gente, aqui. Vamos lá. Recapitula aqui. Então, ou lavanda com laranja. Você pode pôr 2 gotinhas do lavanda, por exemplo, uma do laranja,
uma do Balance e uma de um óleo aterrador. Porque aí você, Tá, você adormece, acalma, equilibra as emoções e tem um sono reparador. tá. E os aterradores é o vetiver, frankincense ou mirra. Esses três, né? Isso, tem outros, mas esses três foram os que eu separei aqui agora. Tá, e aí essa combinação, Van, é para a pessoa sentir se foi legal para ela, por exemplo, se ela vai colocar o laranja, porque você citou até que pode ser o limão, né? Um cítrico, é O isso? limão eu colocaria de dia. De Para dia, dormir, eu tá. colocaria o laranja. O Mas, tangerina, ele também pode ser usado durante o dia. Jamais à noite, porque ele é o óleo da ah, criatividade. Você vai projetar a madrugada inteira. perfeito, bem lembrado isso. Tangerina é maravilhoso. Eu indico muito, muito, muito mesmo tangerina. É o óleo da alegria, da criatividade, né? E ele realmente estimula, inclusive utilizado em alguns sintomas, né, do transtorno do espectro autista, que estimula a criança, né, ou até o adulto a experimentar novos sabores. Então, são recursos, gente, que assim, dentro da terapia, é muito comum a gente usar o termo cura, né? Mas não é no pleno sentido da palavra, né? É justamente na linha que a gente vem conversando aqui, né? No sentido de que tá ali, né? Machucou, mas não tá doendo mais. Você melhorou o sintoma daquela condição, daquela doença, né? Então é sempre voltado para esse caminho de você sabe que você tem, mas não te incomoda mais, não te atrapalha mais, né? Eu brinco Exato. sempre, eu pego o braço das minhas clientes, né, dos meus clientes, e falo assim, olha, estica o braço aí. Quando tá no online eu faço isso também. Tá vendo? É como se você tivesse uma ferida aberta. A gente vai começar a limpar, né? Vai ficar uma cicatriz. Só que não vai doer mais, né? Então, assim, os óleos essenciais, eles são excelentes recursos, inclusive no tratamento de idosos, nos protocolos das crianças, Sim. né? As crianças que Para as são mais diversas condições, né? Existem óleos para todas as condições. Sabendo escolher e utilizar de maneira correta, você tem óleos para as mais diversas situações. que são as esponjinhas, né, Van? As crianças são Sim. as esponjinhas, né? Às vezes, assim, é muito comum, como você citou no começo da live, os pais falarem, eu quero levar meu filho, minha filha no psicólogo. Mas e você, papai? E você, mamãe? Tá tratando? Né? Não tem como tratar os filhos sem tratar os pais. Não. Tá aqui duas mães que falam, né, com conhecimento de causa mesmo, Sim, né, Van? exatamente. E aí, para finalizar a questão dos óleos essenciais, eu trouxe esses três, a gente não vai trabalhar em conjunto, mas em cada um na sua situação, que são justamente para nos ajudar em tarefas ao longo do dia. O primeiro eu já citei, você pode inalar o balance sozinho. Então, se você está numa ansiedade muito grande, né, vai fazer alguma coisa que também não sabe por onde começar, o balance ele sempre vai te equilibrar. E aí tem uma caixinha, você mostrou a caixinha amarela, mas estou em love com a caixinha roxa, que é o kit das emoções. Ai, que amor. E ele tem 6 olhos, cada um focado para um setor da vida, e eu separei 2 daqui de dentro para falar para vocês que podem auxiliar muito nesse dia a dia. O primeiro é o Motivate. Aí esse óleo ele vem, esse kit ele vem tanto no formato de olhinho quanto no de roll-on, que é aquele que você passa. Eu gosto do de olhinho porque eu posso pingar no difusor. O Motivate, que ele trabalha assim, sentimentos de coragem, auxilia também a combater a fadiga, a exaustão mental. Sabe quando a sua cabeça produziu demais e aí chega no fim do dia e fala, eu preciso trabalhar mais um pouco e a minha cabeça está cansada demais? O Motivate. E para trabalhar sentimentos de insegurança, porque o TDAH muitas vezes ele tem essa questão da insegurança, né? Preocupação, ou quando você precisa silenciar aquelas vozes que não param dentro da sua cabeça, eu trouxe o Peace, Ai, que né? Que é aquele momento que você maravilhosa! precisa de um silêncio, assim, eu preciso. E às vezes você está num silêncio exterior, mas dentro da sua cabeça é uma fanfarra Uma tocando. fanfarra, a palavra O é essa, minha peace amiga. é o que vai te silenciar e vai te trazer um sentimento de paz e tranquilidade. Você falou do a comida que dá aquele quentinho, aquele calorzinho na barriga. O peace é o calorzinho no coração, Que né? Então, lindo, Van. mas de novo, aqui são orientações genéricas que cada caso é um caso. Então, se você chegou aqui na nossa live vindo pela Renata, conversa com a Renata, ela com certeza vai escolher os melhores olhos para você. Se você chegou aqui nessa live através de mim,
Me chama, vai ser um prazer te apresentar, te auxiliar a escolher os melhores óleos para o seu dia a dia, para aquilo que você precisa. O importante é cuidar da sua saúde. E aqui ninguém está reinventando a roda. Óleos essenciais é a mesma coisa que o chá da vovó que a gente tomava lá atrás quando a gente era criança. É medicina natural aplicada. Ai, que lindo, Van! Que live riquíssima, maravilhoso! Você fechou com chave de ouro, minha amiga. Obrigada, amiga, Olha, que obrigada. presente, que maravilhosa, gente. É assim, sabe aquela coisa que você fala, não tem erro? Não tem erro. Eu falei assim, olha, eu vou unir o útil ao agradável aqui. A gente vai trazer uma conexão total nessa live. Foi o que aconteceu sem precisar ficar preparando muita coisa, porque tudo que a gente está falando aqui é o que a gente vive no nosso dia a dia, isso que é o melhor de tudo. Sim. E você fechou com chave de ouro, maravilhosa. E posso dar um Obrigada. spoiler? Claro, por Meninas, favor. essa é a live do TDAH na vida adulta. Nós já estamos no planejamento, vamos soltar entre hoje e amanhã uma live qual é essa para as crianças. E vai ser lindo. E aqui eu já vou fazer um convite que eu não havia feito para você ainda. Vou fazer aqui ao vivo e não tem como dizer não. Ai, meu Deus, vambora! Já quero estar com você pelo menos uma vez por mês agora. Fechado. Marcadíssimo. Vamos trazer Gente, muitos temas legais para trabalhar. Uma vez por mês a gente já combina e vamos fazer sim. Esse é um prazer. Van, você é um presente. Que Você também, Rê, um delícia, que presente. delícia, um abraço enorme. E se Deus quiser, logo, logo eu tô aí te visitando para dar esse abraço pessoalmente. E eu fiquei 6 anos em Indaiatuba e fui te conhecer depois que eu vim para cá. Quando eu estiver em Indaiatuba, a gente também vai se encontrar. É, amiga, tinha que ser. Não existe nada por acaso, né? A Não. gente ia se conhecer de qualquer jeito. Obrigada, maravilhosa. Obrigada, pessoal. Obrigada a Boa você. noite. Revejam a live, compartilhem muito, porque essa live, gente, olha, ela é muito preciosa mesmo. Quanta coisa incrível que foi falada aqui. Pega papel e caneta, volta, assiste de novo, aplica, conversa com a gente, me chama, chama a Van, viu? Que a gente está disposta a ajudar você a cuidar da sua saúde emocional, física e financeira, viu? Beijo enorme, Beijo. maravilhosa. Fica com Deus, Você gratidão. Muito, também. muito, muito obrigada. Adorei. Obrigada a você. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.